Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui, a pedido de alguns de vocês que eu não lembro o nome, eu não anotei, mas foi mais de um, falarei para vocês sobre a relação entre os germânicos e os nórdicos. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque faz um tempão que eu fico falando aqui, eu já pesquisei pra caramba sobre os germânicos para mostrar sobre eles e todo o resto, e por que eles e os nórdicos são grupos étnicos diferentes, e ainda tem gente que insiste em dizer que não, é a mesma coisa tudo, é tudo germânico, é só uma outra forma de germânico, enfim. Parece que novamente vou ter que falar sobre isso, né? Então novamente falarei sobre isso. E vamos lá. Qual que é a relação dos povos germânicos com os nórdicos? Primeira coisa, contextualização. Os germânicos são o povo do centro da Europa, da Alemanha, da Áustria e de algumas partes litorâneas da Alemanha e um pouco acima ali, tipo Holanda, Países Baixos no geral, né? Partes da Bélgica, Luxemburgo e até partes da Suíça e Liechtenstein. Então, como eu estava falando, os povos germânicos são da Alemanha e do centro da Europa ali, enquanto os nórdicos são o que chamamos de escandinavos, bálticos e todo o resto, que são povos da Península Escandinava e de algumas partes do litoral do Mar Báltico. E a Islândia, que é lá um pouco acima da Inglaterra, mas bem para dentro do mar e não tanto para o continente. Esses são os povos nórdicos. E como vocês devem ter notado, a geografia desses países, eles não são só aqueles clássicos da Escandinávia, que são a Suécia e a Noruega. Ah, e outra coisa, a Dinamarca também é considerada um país nórdico, em função de suas origens étnicas e todo o resto. Mas não são só esses três, não. Muita gente não gosta de considerar os finlandeses como nórdicos, porém eles o são. Assim como os bálticos, letões, lituanos, estonianos, russos mesmo, né? Esses aí são os povos nórdicos. E apesar de algumas crendices de que existem alguns que são germânicos e outros não, o que realmente até possui seu fundo de verdade, não tô falando que é tudo verdade, mas tem seu fundo de verdade, no geral, todos eles são nórdicos e todos eles possuem muitas, mas muitas características étnicas em comum. Ou pelo menos eles originalmente possuíam durante a Idade Média muitas características em comum, como características linguísticas, como características de escrita rúnica, como a prática da navegação, o paganismo, muitos elementos em comum. E então esses são os dois grupos étnicos, germânicos, centro da Europa, nórdicos ali um pouco mais para norte, um pouco mais para leste, ali na costa do Mar Báltico, Península Escandinava. E aí você está se perguntando, porque eu falei uma coisa interessante agora há pouco aqui. Existem alguns nórdicos que têm alguma ligação com os germânicos, que no caso, como eu falei, é um pedacinho da Noruega e da Suécia, é um pedacinho bem pequeno, diga-se de passagem, e a Dinamarca, porque todos os outros não possuem ligação com os germânicos. E por que eles possuem ligação com os germânicos? Porque olhem a geografia, principalmente da Dinamarca. A Dinamarca é encostada na Alemanha. É mais do que natural que eles tivessem contato. Mas aí, outra coisa, essas partes da Noruega e da Suécia que têm influência germânica, olha quão próximos elas são da Dinamarca e dos litorais germânicos mesmo. Então é praticamente impossível de que não tivesse alguma ligação, mesmo que mínima. Porém, se pararmos para pensar, isso aí parece muito mais uma ligação de povo fronteiriço do que propriamente uma ligação de serem a mesma etnia, de serem o mesmo povo, de terem os mesmos costumes, a mesma cultura, os mesmos deuses. Mas é inevitável que passasse alguma ligação com um povo fronteiriço, né? Porém, além disso, existe alguma ligação real entre os povos germânicos e nórdicos? Cara, se existe, na boa ela é muito tênue, e eu diria que talvez os eslavos tenham mais parentesco sanguíneo com os germânicos do que os nórdicos tenham com os germânicos, porque você não vê traços de cultura germânica no norte da Suécia ou da Noruega. Os poucos traços que você vê nos países bálticos são muito mais oriundos das cruzadas dos teutônicos do que propriamente de uma formação étnica. Então podemos dizer que não. Mas aí tem alguns que falam, mas a mitologia nórdica, a germânica é a mesma, porque ambos cultuam Odin, só que eles chamam o Odin de Otã lá na mitologia germânica. Cara, não. Eu passei um tempão nesse canal aqui estudando os povos germânicos de verdade, a história deles e toda essa parte mal contada aí que a gente ouve sempre essa mesma história de que eles são nórdicos ou os nórdicos são eles ou coisa assim. Eu passei um tempão estudando isso, achei várias fontes aí. Geralmente costumo citar o grupo de estudos lá do paganismo germânico continental, que por mera curiosidade, por que afinal existiria um grupo de estudos de paganismo germânico continental se ele fosse exatamente a mesma coisa que o
paganismo nórdico, que muita gente chama de paganismo germânico. Por que diabo ia precisar de um grupo para estudar uma coisa que já estão meio que comprovando que é uma coisa diferente, se elas fossem a mesma coisa? Então, não, eu vou só contar umas diferençazinhas entre o paganismo nórdico e o germânico aqui, para vocês terem uma ideia. Acho que a maioria de vocês conhece o paganismo nórdico, sabe quem são os deuses, pelo menos sabe quem é Odin, quem é Thor, quem é Balder, quem é Loki, todos esses deuses aí, né? Talvez os deuses germânicos vocês conheçam muito pouco, ou acreditem conhecer porque acham que conhecem os deuses nórdicos, verdade, e não os deuses germânicos. Mas assim, os deuses germânicos, existe Otã, realmente, se assemelha um pouco a Odin. Porém, ao contrário de Odin, que reina entre os deuses, Otã é apenas um deus renegado, que vaga pelo mundo para corrigir seus erros, como um andarilho, e não um deus reinante. Tá aí a primeira diferença. A segunda diferença é que Donar, que seria o que na visão de muitos equivalentes a Thor, seria um deus estrangeiro, a figura do deus estrangeiro, do deus guerreiro, o qual não é vinculado diretamente como um filho de Otã, ao contrário de Thor, que é visto como filho de Odin. Donar não é filho de Otã, ao contrário de Thor, que é filho de Odin. Donar é a representação do deus estrangeiro, do guerreiro estrangeiro, do romano especificamente, ou daquele guerreiro selvagem que se rebelou contra os romanos, em outras descrições. Nada tem a ver com Thor, que é um deus, um príncipe dos deuses, assim. Mas aí você tá pensando, mas então qual deus que reina na mitologia germânica, já que não é Otã e não é Donar? Então, o deus reinante da mitologia germânica é a deusa Sol, ou a deusa Suna. Essa sim, filha de Otã, deusa da luz, o equivalente ao deus Balder na mitologia nórdica. É como se Odin tivesse sido expulso de Asgard e Balder tivesse reinado e Thor fosse só um imigrante de outra cultura que foi bem aceito nela. Essa seria a visão da mitologia germânica olhando a mitologia nórdica. Parece heresia, né? Pois bem, se parece heresia, posso dizer que as duas não são a mesma. Mas aí você está pensando, mas e os saxões? O Bernard Cromwell, que escreveu as Crônicas Saxônicas e descreve os saxões como os alemães da história, diz que os saxões possuem os mesmos deuses, a mesma mitologia que os nórdicos. E então caímos novamente na questão do povo fronteiriço, ou até na ideia de que os saxões não são germânicos mesmo do continente. Aí cabe a aceitação de cada um. Vocês preferem tratá-los como povo fronteiriço? Porque se vocês estudarem a história, a Saxônia ficava no litoral do Mar Báltico, próximo da Dinamarca. Então, inevitavelmente, era uma região fronteiriça com povos nórdicos. Mas também, eu vi um estudo em outro momento que tratava os saxões e até alguns povos da Alemanha mesmo, mas do litoral do Mar Báltico, como não germânicos, como nórdicos. Então, aí depende da definição do que vocês tratam como germânico ou como nórdico, ou se preferem tratar como povo fronteiriço apenas. Ambas são válidas para explicar isso, mas de qualquer forma, sim, é bem possível que os saxões tivessem a mesma cultura, mitologia e até língua que os povos nórdicos, e não tivessem nada parecido com o alemão dos povos austríacos, por exemplo, ou da Baviera. Então, aqui está uma explicação talvez um tanto quanto superficial, ou um tanto quanto profunda por ter abordado vários tópicos, mas sei lá, eu não sei se eu deveria chamá-la de profunda, uma vez que eu não fiquei fazendo as fontes num nível bem acadêmico, né? Mas enfim, eu acho que essa é uma boa explicação do qual é a relação entre os povos germânicos e os nórdicos. Pelo visto, em alguma hora esse vídeo vai cair no esquecimento, assim como os vários outros, e vai aparecer mais algum cara aqui para dizer que os germânicos e os nórdicos são o mesmo povo. Tudo bem. Eu entendo. Eu sei que o canal vai crescendo com o tempo, gente nova chega, e é impossível querer que todo mundo veja todos os vídeos antigos para entender todos os assuntos aqui do canal. Eu já tentei fazer isso no passado, mas eu percebi o quão improdutivo seria isso com o novo modelo do YouTube. Mas enfim, espero que tenham respondido a vocês que tinham essa dúvida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se você é novo no canal aqui ou não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Ajuda muito a gente. Obrigado e até a próxima.